Olá, começa agora o Tela 1 desta quinta-feira, dia 10 de maio de 2012. Confira agora os destaques dessa edição. Aproximadamente 180 mil eleitores não vão poder votar nas eleições deste ano. Exposição exibe obras feitas por mulheres no período da ditadura militar no Chile. Feira de Imóveis traz novidades e tendências do setor. Eu sou Priscila Tida e eu, Aline Lima. O Tela 1 de hoje está no ar. Ontem foi o último dia para regularizar o título de eleitor e quem perdeu esse prazo vai pagar multa. Mais informações você vê a seguir. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou na manhã de hoje que aproximadamente 180 mil pessoas não regularizaram o título de eleitor e continuam com o documento cancelado. Até as eleições de outubro não é possível fazer nenhum novo cadastro e quem perdeu o prazo vai ter que pagar uma multa que pode variar entre R$ 3,51 e R$ 35. Confira agora as novidades e tendências do setor de móveis e decoração. Desde esta quarta-feira acontece na Expo Unimed a terceira edição do Decore-Com. A feira conta com aproximadamente 40 expositores e traz novidades e lançamentos em móveis e decorações. O arquiteto Jomar de Mello assinou um dos espaços da exposição e explica sobre essa edição do Decore-Com. A feira é uma oportunidade para quem está reformando ou para quem deu uma paradinha de uma reforma, para quem quer fazer um acabamento na decoração, no projeto de interior, e tem muitas opções de estofado, marcenaria, iluminação com LED, que é a grande tendência, a grande coqueluche da feira é o stand de LED, persianas, cortinas e, enfim, uma possibilidade muito grande de serviços e materiais, tapetes também. Os visitantes da feira também podem conferir este espaço, que é para locação de mobiliário. Os móveis não estão à venda, eles estão para locação, para montar as festas todas. E a minha proposta foi trazer uma proposta mais colorida. Eu fiz alguma coisa diferente, as coisas geralmente são pro cinza, pro bege, né, um pouco mais clássico. E aqui a gente está com móveis assinados, né, e tudo bem colorido. Esse atrativo é o principal. A feira vai até este domingo, dia 13. A feira vai até domingo, dia 13. Para mais informações, acesse o site www.comeventos.com.br. E o Conselho de Ética do Senado aprovou nesta quinta-feira o requerimento que pede acesso às declarações de bens no imposto de renda do senador de Goiás, Demóstenes Torres. O político, que está sem partido, também vai ter investigadas as prestações de contas das eleições que participou. Já estão marcadas as datas dos depoimentos de Demóstenes e também do empresário de jogos de azar, Carlos Augusto, conhecido como Carlinhos Cachoeira. No dia 20, é a vez do advogado que acusou e depois negou a participação de Demóstenes em esquemas de jogos ilegais ser ouvido. Exposição em Curitiba traz peças do período militar no Chile. Confira na reportagem a seguir. O Memorial de Curitiba está servindo de espaço para uma exposição chilena. A mostra tem obras artesanais feitas por mulheres durante o período da ditadura militar no Chile, entre 1973 e 1990. Os trabalhos são chamados de arpileiras, desenhos e bordados que têm um final lúdico e colorido. As arpilheiras dessa exposição aqui são especiais porque elas foram feitas durante a época da ditadura militar e elas mudaram essa arte popular que tinha já no Chile e transformaram elas numa forma de protesto e de denúncia das violações de direitos humanos que estavam acontecendo na época da ditadura no Chile. Arpileiras em espanhol significa juta. De acordo com uma das organizadoras da exposição, o trabalho leva este nome justamente porque as mulheres bordavam e desenhavam sobre esses panos rústicos. Através dessas artes, mandavam cartas de denúncias para outros países, geravam renda e entravam para a história. Essas arpileiras são mais do que um simples artesanato. Esta foi a maneira que as mulheres da época encontraram para denunciar a ditadura no país. Elas conseguiram falar o que na época era proibido. Elas conseguiram romper a censura no Chile. Foram as únicas que com agulha e linha conseguiram
contar, enviar para fora as mensagens e a verdade, registrar o que estava acontecendo lá. A exposição reúne 30 quadros. Os trabalhos já foram para 30 países, entre eles Japão e Estados Unidos. As obras devem ficar em Curitiba até domingo, dia 13 de maio, e depois seguem para Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O horário de visitação é de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. Sábado e domingo até às 3 horas da tarde e a entrada é gratuita. Vamos falar de esportes. Jefferson Nunes está aqui no estúdio e vai falar pra gente o que aconteceu nas últimas partidas. Então, Jefferson, quais foram os jogos de ontem? Ontem tivemos jogos pela Copa do Brasil e pela Libertadores que trouxeram muita emoção aos torcedores. Pelo Torneio das Américas, o Corinthians se classificou vencendo o Emelec em casa. Com gols de Fábio Santos, Paulinho e Alex, o time paulista venceu por 3-0 e agora enfrenta o Vasco nas quartas de final. O time carioca se classificou nos pênaltis. O jogo foi contra o Lanús e aconteceu na Argentina. Depois de perder no tempo normal por 2-1, o mesmo resultado da primeira partida, o Vasco conseguiu sair vitorioso na disputa de pênaltis e avançou para a próxima fase. E hoje tem bola rolando na Libertadores, não é? É isso aí. Hoje o Santos joga contra o Bolívar da Bolívia, na Vila Belmiro. E também se enfrentam Fluminense e Internacional, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. E a Copa do Brasil? Ontem, pela Copa do Brasil, tivemos 4 confrontos. O Paraná foi até São Paulo enfrentar o Palmeiras e tentar reverter o resultado de derrota do primeiro jogo, mas não conseguiu. O tricolor não segurou o Verdão Paulista e levou uma goleada de 4-0. O Paraná está eliminado da competição e o Palmeiras encara agora o Atlético Paranaense, que também se classificou ontem. O time atleticano venceu o Cruzeiro em Minas por 2-1. Com uma bela apresentação de Guerron, o Atlético não teve dificuldades para avançar à próxima fase. Outro time que está nas quartas de final da Copa do Brasil é o Grêmio, que passou pelo Fortaleza e espera o resultado do confronto entre Bahia e Portuguesa para saber quem vai enfrentar na próxima rodada. Já o Vitória surpreendeu e eliminou o Botafogo em pleno Engenhão. O time venceu de virada por 2-1 e agora encara o Coritiba na próxima fase. E a Liga Europa foi decidida ontem, não é? O Atlético de Madrid levou a melhor em cima do Atlético de Bilbao e ficou com o título. Os destaques do jogo foram o atacante Falcão Garcia, que marcou 2 gols, e o brasileiro Diego, ex-Santos, que marcou o último e decretou o título dos espanhóis. E neste fim de semana tem as finais dos estaduais. Na segunda, nós nos vemos para falar sobre os principais resultados e saber quem soltou o grito de "é campeão" pelo Brasil. Por hoje é só. Até mais! Essa é para quem está precisando de uma ajudinha para economizar nas compras. O aplicativo Touch Economia já está em operação. Desenvolvido pelo Instituto Curitiba de Informática, a ferramenta permite que o usuário consiga pesquisar, através de dispositivos móveis, os menores preços de produtos dos supermercados. O Touch Economia compara valores de várias lojas, inclusive da mesma rede. Os preços são válidos somente no momento da consulta. A pesquisa dos preços é realizada pela Secretaria Municipal do Abastecimento, que criou o Disque Economia. Para baixar o aplicativo, acesse o menu Serviços do site www.passaportecuritiba.org.br. Vamos falar do tempo. Em Curitiba, o céu amanheceu com muitas nuvens nesta quinta-feira, mas o tempo abriu no começo da tarde. Amanhã o céu deve ficar com poucas nuvens, mas pode chover na capital. A temperatura fica entre 12 e 25 graus. No litoral, também poucas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva. A mínima é de 17 graus e a máxima de 28. Este domingo, dia 13, é Dia das Mães. Não sabe o que dar de presente para a sua? Neste domingo de Dia das Mães, uma dica para presente é o tradicional concerto de Dia das Mães da Orquestra Sinfônica do Paraná. A apresentação vai contar, além da presença da orquestra, também com artistas internacionais. O show acontece no Teatro Guaíra às 10h30 da manhã e as entradas vão de R$ 5 a R$ 10. Repórter Isabela Maier. Gosta de livros de ficção? Então confira a dica de leitura do quadro Tempo Livre de hoje. Meu nome é Fábio Muniz, eu sou professor de fotografia e trabalho na Universidade Positivo, também nos laboratórios de fotografia. Gosto muito de leitura, de cinema, de fotografia, de leituras voltadas à fotografia, mas também gosto de literatura mesmo. E um dos autores que eu mais aprecio e que eu indico é Gabriel Garcia Marques, que daí com um livro, 100 Anos de Solidão.
O livro 100 Anos de Solidão é um livro maravilhoso, fantástico. Que a ficção que é abordada no livro, as histórias que ele conta são fascinantes. Você começa na primeira página, você se envereda no livro, vai indo, você não consegue deixar de ler. A história da família Buendia, de tudo que acontece, pontos épicos dentro da história, a questão do dedo que é furado por um espinho de rosa, que a mulher morre de tanto sangrar que aquele ferimento nunca para, a chuva que não cessa nunca da família Buendia. Essa é a minha dica. E o Fernando Fávero traz os lançamentos desse fim de semana no quadro Claquete. Olá, está começando mais um Claquete. E a principal estreia blockbuster dessa sexta-feira é o filme Battleship Batalha dos Mares. O filme, que é a estreia da Rihanna nos cinemas, é uma adaptação daquele jogo Batalha Naval. Mas, em vez de ser simplesmente dois exércitos guerreando, inventaram uma história envolvendo alienígenas, tecnologia avançada, enfim, né? Vamos ver se é mais um Transformers da vida. E uma estreia mineira, mas que promete causar bastante barulho, é o filme Piratas Pirados. Apesar do nome em português ser meio estranho e poder confundir com Piratas do Caribe, o filme é uma animação em stop motion da mesma produtora que fez Fuga das Galinhas e promete muitas piadas ácidas envolvendo a Rainha Vitória e um jovem Charles Darwin. Hoist the flag! Standard, sir. Gruesome. Extra gruesome. Let's make their gizzards shake. We're having a little trouble with pirates, Your Majesty. I hate pirates! We laugh in the face of danger. I don't really like danger at all. An actual pirate? Obviously. Duh. E o filme que compara duas culturas dessa vez vem da Inglaterra. Um hotel chamado Marigold conta a história de um casal de aposentados que decide passar umas férias num hotel na Índia. Mas chegando lá, eles se deparam com uma realidade bem pior e bem parecida com o que eles tinham visto no folder. E do Brasil, Lúcia Murati traz o documentário Uma Longa Viagem, que conta a história de 3 irmãos conduzidos pelas viagens do caçula, que foi para Londres para fugir da ditadura e acabou levando 9 anos como viajante, enquanto a sua irmã continuou no Brasil como cineasta, enfrentando todas as dificuldades. Foi mais ou menos em junho que me mandaram para a Vila Militar com direito a visita uma vez por semana e a receber cartas. Marrocos, Ilha da Páscoa, São Francisco, Tahiti. Querido pessoal, Deus zebra outra vez. O rachixe mais forte chamava Zerro Zerro. E comprei meio quilo de Zerro Zerro. E o Claquete de hoje vai ficando por aqui. Seguindo a ideia de sugerir filmes clássicos, eu vou sugerir o Super Mario Bros. Na verdade, eu vou sugerir ao contrário, para que você não veja. Ele foi uma das primeiras adaptações de jogos para as telonas e foi uma adaptação muito infeliz. Se você tem curiosidade de saber o que é uma adaptação infeliz, veja Super Mario Bros. Aos e-mails que mandaram sinais de carinho, muito obrigado, também gosto de vocês. Continue mandando claqueteup@gmail.com e até a próxima. E o telão de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e amanhã tem o Tela Entrevista, não perca! O Tela 1 volta na segunda-feira. Até lá!